Santidade é um processo pelo qual todos nós, crentes, precisamos estar continuamente preocupados em passar por esse processo, em fazer ele acontecer, em tomar as medidas necessárias na nossa vida para que isso de fato aconteça. Não é um processo que vai acontecer comigo sentado de braços cruzados esperando acontecer. É um processo que eu tenho que fazer acontecer na minha vida. Santidade, ser santo, a palavra santo significa ser separado. Uma vez que eu sirvo a Cristo, uma vez que eu aceitei a Cristo e Ele me deu a salvação, eu preciso segui-lo da forma como Ele deseja. A palavra seguir, a ideia de seguir, é estar atrás de alguém, indo pelo mesmo caminho, fazendo a mesma coisa. Seguir a Cristo quer dizer seguir os mesmos caminhos que Jesus seguiu quando estava aqui na terra. Seguir o exemplo que ele nos deu. Eu preciso ter e produzir e fazer acontecer na minha vida uma vida de santidade. Como diz o nosso autor, infelizmente algumas pessoas têm a impressão ou acham que é possível seguir a Cristo sem ser santo. É possível ter uma vida aos pés de Cristo, sem que a gente tenha uma necessidade de nos santificar. Santificar é um processo e a gente tem que estar dentro desse processo. Por quê? Porque é vontade de Deus. Porque é o desejo de Deus para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3... Minto, 1 Tessalonicenses 4, 3, por isso que eu estava com cara de espantado, eu li errado. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E ele continua falando. Mas a vontade de Deus para as nossas vidas é a santificação. Nós precisamos buscar a santificação. Jesus é o caminho. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, e ele é o caminho, quer dizer que nós precisamos seguir por ele. Precisamos estar no caminho para a salvação. Não há como ser servo de Deus, não há como servir a Deus, não há como fazer a vontade de Deus, ou dizer que está fazendo a vontade de Deus, sem que a gente esteja inserido em um processo de santificação. Santificação é uma exigência, não é uma possibilidade, não é uma vontade, é algo que eu tenho que fazer, né? Eu preciso viver em santidade. Quando alguém recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus vem e passa a habitar nesta pessoa. E isso nos dá um novo status. 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No momento da conversão, no momento que nos convertemos, realmente nos convertemos, e pense direitinho, dizer eu me converto não é de fato uma conversão, é uma vontade, expressa um desejo. Será que a partir daquele momento eu de fato me converti? A conversão se verifica pelos atos, pela forma como a vida daquela pessoa se guiará dali para frente.
como ela vai viver, como ela vai se relacionar, o que ela vai fazer, como ela vai se comportar. E isso é santidade. Uma coisa está ligada à outra. O cristão precisa mudar as suas atitudes. As atitudes do cristão, as atitudes do crente precisam ser diferentes. Nosso autor coloca isso aqui como um imperativo. Eu tenho verificado alguns, né, depois de 50 anos, a gente começa a ver algumas coisas assim, né? A gente tem verificado que muitas vezes tem um negócio escrito na Bíblia e o tempo verbal traduzido para o português é um tempo verbal imperativo afirmativo. E o imperativo afirmativo, no português, o tempo verbal, quer dizer uma ordem. É imperativo. Santificação é imperativo. É algo que é ordem de Deus. A minha vida precisa ser santificada. É o que Deus mandou eu fazer. E eu preciso fazer. Você precisa fazer. Como crente, como seguidor de Cristo, precisamos fazer a vontade do Mestre. E a vontade do Mestre é que sejamos santos. Nossa vida não vai estar desligada do mundo. Eu não vou deixar de viver nesse mundo. Eu não vou deixar de ter contato com as pessoas desse mundo, com as pessoas descrentes, com os pecadores, com aqueles que são corruptos, com aqueles que olham para o pecado como coisa natural, aqueles que praticam um pecado como um ato que não tem consequências ou acham que não tem consequências, como um comportamento geral. O que tem? Todo mundo está fazendo. Eu não posso pensar dessa forma, eu não vou pensar dessa forma, porque nós estamos no mundo, mas a nossa vida cristã não pode estar ligada no mundo. É imperioso, é imperativo, né, que nós tenhamos uma vida separada. O nosso texto básico é 1 Pedro 1, de 13 a 26, e fala, o título desse primeiro trecho é a santidade na vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis. Parece imperativo, né? Não faça isso. Olha, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos. É outro imperativo aí, ó. Santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos. Sede é tempo imperativo. Sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos, com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que o vosso pai vos legaram, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a nossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece.
Amém. Que Deus nos ajude a colocar isso em prática. Vamos estudar esse texto, entender um pouquinho mais do que é santidade e por que a gente precisa estar preocupado com este processo. Essa é a lição número 7 da revista Palavra e Vida, edição número 74. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense. Está disponível lá no site batistafluminense.org.br. Tem uma seção lá, Palavra e Vida. Você pode entrar nesta seção do site lá, clicar na revista de número 74. Você não vai achar com esse número, mas vai achar lá Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas, que é o tema desta revista. Você clica lá, baixa o PDF, abre e pode acompanhar esse vídeo aqui com o estudo que está lá. E esse estudo dessa revista, todos os 3 estudos dessa revista, foram feitos pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. E santidade? O que é santidade? Já falei. Somos chamados a santidade. É o primeiro tópico dessa nossa lição, baseado nos versículos 13 e 14, os 13 primeiros que eu falei. Há uma obrigação do cristão de viver uma vida santa. Sabe o que significa? Significa que se você diz que é crente ou você diz que é cristão e não faz o que Cristo faria se estivesse no seu lugar, você está dando um péssimo testemunho. Eu estou dando um péssimo testemunho. Eu estou fazendo a coisa errada. Eu não estou fazendo a vontade de Deus quando eu faço desta forma. Eu preciso fazer a vontade de Deus. Isso é algo que necessita que eu esteja predisposto a fazer. Olha como Olha como Pedro começa esse versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento. O cingir, né? Em outra tradução fala, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Cingir, se você procurar na internet, né, cingir os lombos, já aparece uma sequência de figurinhas, já se popularizou e é muito interessante, do que significava cingir os lombos, quando se falava naquele tempo. Naquele tempo, as pessoas usavam vestimentas maiores e quase como saias ou vestidos, túnicas ou coisas assim bem grandes. E quando precisava correr, fazer um exercício, lavrar a terra ou lutar, era necessário que os braços e as pernas estivessem mais livres para os movimentos. Então, puxava-se a túnica ou a roupa e dava um nó ali na altura da cintura e a pessoa ficava pronta para o combate, ou pronta para o exercício, ou pronto para a atividade manual. O cingir quer dizer se preparar para, sabe? Cingir os vossos lombos, que aparece na Bíblia em alguns pontos, é isso, é estar preparado para aquela atitude, aquela atividade. É bem verdade que se eu estiver na rua de terno e gravata e acontecer algo e eu precisar correr, agora peraí que eu vou botar um short, uma camiseta e um tênis mais confortável e vou correr. Não, claro que se eu precisar correr estando de terno e gravata, eu vou correr de terno e gravata. No entanto, se eu sei que eu vou sair para dar uma corridinha ali, para fazer uma atividade física, eu vou botar a roupa adequada e vou estar da forma adequada, preparado para a atividade que eu vou fazer. Eu preciso estar com a minha mente, né, o meu entendimento cingido. Ou como diz essa outra versão aqui, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Não é para a gente viver escondido. Santidade não significa reclusão, não significa estar separado do mundo. Santidade não é algo que eu tenho que mostrar domingo na igreja quando eu estou junto com meus irmãos, ou quando eu passo na porta da igreja, ou quando vou com atividade com alguém e ele é da igreja. Então eu preciso aqui estar santo. Santidade é uma ação que começa
na minha mente, no meu entendimento. Eu preciso que o meu entendimento esteja preparado para, né? A mente não deve estar presa aos incômodos, medos e conceitos mundanos. Muito interessante a mensagem aqui, a forma colocada. É uma disposição moral e espiritual. Ela quer dizer uma vida disciplinada. Sabe o que é uma vida disciplinada? É aquela que eu coloco limites. Alguém disciplinado é alguém que tem limites, sabe até onde ir, onde não ir. E não vai, não é porque não quer. Não vai, é porque sabe que aquele limite não é dele. Vida disciplinada, disciplina. Nós temos que nos disciplinar. Isso quer dizer que na hora que eu tiver vontade de falar uma palavra, eu não vou falar. Na hora que eu tiver vontade de amaldiçoar uma pessoa porque está me incomodando, eu vou orar por ela. É disciplina. Uma coisa é meu sentimento, a minha ação, a minha reação. Outra coisa é o que eu realmente preciso fazer. Disciplina. Disciplina. Você vai estudar alguma coisa, é grande, chata, pesada de ler, mas você não tem que fazer? Senta e vai fazer. Isso se chama disciplina. Nós precisamos estar com a mente e com a vida disciplinada para que as nossas atitudes, as nossas ações reflitam essa obediência de buscar a santidade. O meu intelecto tem que estar antenado para aquelas coisas que eu tenho que fazer e para aquelas que eu não vou jamais fazer. Por quê? Porque eu sou santo. Porque eu sigo a Cristo e por causa disso eu preciso ser santo. E eu vou ser santo. E logo depois ele coloca aqui, sede sóbrios. Sobriedade, né? O que é ser sóbrio? Quando a gente fala de ser sóbrio ou de estar sóbrio, né, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é bebida. É o cara que está bêbado ou sóbrio. De fato, sobriedade tem a ver com isso, né? Sobriedade tem a ver com não estar embriagado. Mas nesse sentido aqui tem a ver com saber o que está fazendo. A pessoa que está sóbria, não está embriagada, ela tem o controle das suas ações. Ela sabe o que está fazendo. Ela lembra daquilo que está fazendo e faz em sã consciência. Fiz um exame essa semana, tive que tomar uma anestesia para fazer eu dormir, já tinham me dito que eu iria sair ali meio tonto, meio embriagado. Acabou que eu não consegui acordar e tiveram que colocar coisa para me acordar, sair ligadão. Mas enfim, eu estava sóbrio. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu falei, olha, eu estou lembrando, estou falando, conversando normalmente, né? Quando as pessoas acordam desse tipo de anestesia, normalmente, às vezes demoram tempo, falam, conversam, andam, mas depois não lembram, porque não estavam sóbrios. Não tinham pleno domínio das suas ações. Por isso que para esse tipo de exame não pode dirigir, não pode mexer com fogo, não pode mexer com arma e tem que ter um acompanhante responsável por você. Por quê? Porque você vai sair do exame bêbado, né? Não porque bebeu, mas embriagado, não sóbrio. Nós temos que ter o pleno controle das nossas ações e reações. Isso é uma vida disciplinada. E para ser santo, eu preciso ter o pleno controle das minhas ações e reações. Eu preciso ponderar as coisas. Quando vem um problema, eu não entro em desespero. Será que é tão fácil assim? Né? Será que é? Eu até meio que duvido. Eu acho que eu entro em desespero fácil, né? Eu acho que eu preciso melhorar demais isso. Eu preciso não entrar em desespero. Mas Satanás está em volta procurando a quem possa flagrar. E a gente precisa estar vigilante. Na própria epístola de 1 Pedro, capítulo 5,
versículo 8 diz assim: sede sóbrios, além disso, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Sóbrios e vigilantes. Tenha controle das suas ações. Ah, eu perdi o controle. Não perca o controle das suas ações, e para fazer isso, esteja com uma vida disciplinada. Disciplina, né? Para que o inimigo não nos desvie dos caminhos de Deus, né? Precisamos ter calma e tranquilidade. Esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperai. Esperai inteiramente. Deu problema, o que eu faço? Eu oro. Senhor, me ajuda. Não deu tempo de fazer aquela oração de 15 minutos, de meia hora, colocando toda a minha alma, derramando no altar. Deus entende, Deus sabe. Aliás, a melhor oração que a gente pode fazer é aquela que dura 24 horas. Eu acordo orando, durmo orando, eu estou em oração o tempo todo, falando com Deus o tempo todo. Isso é importante, né? Esperai inteiramente, depositai as vossas esperanças. Depósito é quando eu pego o dinheiro e boto no banco. Eu entrego o meu valor ao banco porque eu entendo que ele é melhor de cuidar do meu valor do que eu. Não, aí em casa a gente pode ter risco de assalto, de coisa, né? Por isso que a gente entrega no banco, porque ele vai se responsabilizar por aquele valor. Ele é fiel depositário, não é isso? Ele é fiel para guardar o meu depósito. Então a gente entrega o dinheiro no banco, porque ele vai guardar o nosso dinheiro. Vai tirar um pedacinho lá, enfim, justificativas, mas enfim, né? É para esperar na graça que está sendo trazida da revelação de Jesus Cristo. Na graça. Deus vai me ajudar? Vai. Tempos difíceis vão acontecer? Vão. E eu entro em desespero? Não posso entrar. Eu não posso entrar. Se você, que nem eu, às vezes entra em desespero quando as coisas estão acontecendo, né? Busque estar perto de Deus. Às vezes a gente entra, às vezes a gente lembra, né, de Deus, e é para fazer isso sempre, tá? Eu estou confessando meus pecados aqui, né? É para fazer isso sempre. Mas às vezes a gente lembra de Deus, assim, Senhor, me ajuda, e tá lá temendo. Por quê? Porque o meu emocional já foi derrubado, né? Não posso. Eu preciso ter a minha vida disciplinada, porque a fé é que vai me levar a ter esta disciplina. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. Em outra versão, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não podemos nos deixar pelas coisas, entre aspas, naturais do mundo, as coisas que o mundo entende como normal. Nós não somos do mundo, somos regenerados, né? E por termos sido regenerados, participamos da natureza do Pai. Versículo 3 desse capítulo 1, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, regenerados. Nós não somos mais a partir não somos mais algo que podemos deixar pecar, podemos pecar o tempo todo. Não, nós somos regenerados, somos modificados. O nosso procedimento é modificado, mas para que isso funcione, eu tenho que ter predisposição de abandonar o pecado.
eu preciso me santificar. Repito, é um processo que não vai acontecer se eu tiver de braços cruzados. É um processo que vai acontecer quando eu estiver procurando a Deus, orando, lendo a Bíblia e buscando fazer o que é correto. O segundo tópico fala da base da santidade, estão nos versículos 15 a 17. O caráter de Deus é expresso nesses versículos. Olha o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Aquele que nos chamou é santo. Deus é santo. Segundo ele é santo, né? O que eu tenho que fazer? Tornai-vos santos também. Então, se Deus é santo e ele nos chamou, ele nos convidou para ser seu filho, eu preciso agora, já que eu quis ser filho de Deus, eu preciso agora me santificar. Ele nos chamou, ele me convocou. E eu preciso me santificar como? Eu vou ficar isolado no lugar e não vou falar com ninguém. Não, não é isso não. É em todo o vosso procedimento. Continua aqui, ó. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em tudo o que eu fizer, eu preciso ser santo. Eu preciso ser separado. Em todas as áreas da minha vida. Em todo o meu relacionamento, eu preciso ser santo. No meu relacionamento com os amigos do trabalho, com os amigos da escola, com o chefe, com a família, com os vizinhos, na igreja, em todos os meus relacionamentos eu preciso ser santo. Eu preciso ser santo com aqueles que me fazem o bem, eu preciso ser santo com aqueles que me fazem o mal, eu preciso orar mais até por eles, né? E esse processo é um processo difícil, mas Deus nos capacita. Sem a capacidade dada por Deus, nós não conseguiríamos, mas nós conseguimos, porque Deus nos capacita. Ele quer que sejamos santos e Ele vai nos dar capacidade de. Mas isso não vai acontecer, repito, mais uma vez, de braços cruzados. Isso vai acontecer se tiver uma predisposição de servir a Deus. Preciso desta predisposição. Né? É impossível esse processo sem a capacidade de Deus. E o procedimento, a área da vida que precisa ser santa é toda a conduta, todo o comportamento, todo modo de vida, né? É o tempo todo. Santidade, né? Se relaciona com cada aspecto da vida, o pessoal, público, civil, religioso. Nós não vamos deixar de viver no mundo, nós estamos no mundo, onde a ética, o certo e o errado, muitas vezes são relativos, muitas vezes são frouxos os conceitos, mas os nossos conceitos não podem ser frouxos. Sabe por quê? Porque o meu padrão, o meu modelo é Deus. Eu estou me santificando para ser no padrão de Deus. Vou repetir, pelo contrário, versículo 15. Segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, da forma como é santo aquele que chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Né? Segundo aquele que vos chamou, vós mesmos sejamos santos em todo o vosso procedimento. Precisamos estar perseguindo este padrão. É uma exigência. Relacionamento com Deus santo. Para me relacionar com Deus santo, eu preciso estar santo. Ninguém entra numa sala real para falar com o rei do trono
vestido de qualquer jeito, sem tomar um banho, sem estar elegante, sem estar arrumado. Não, para falar com o rei a gente bota uma roupa bonita e bacana, se veste direitinho e vai lá dentro do salão real para ter uma audiência com o rei. E para me relacionar com um Deus santo, eu posso estar sujinho ou de qualquer jeito? Ele aceita a gente do jeito que a gente está, mas ele modifica o nosso procedimento, né? Lembrando que os filhos herdam a natureza dos pais. Se nós queremos ser filhos de Deus, então precisamos herdar a natureza de Deus, e essa natureza é uma natureza santa. 2 Pedro 1:4 diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, nos tornando participantes da natureza divina, nós poderemos nos livrar das concupiscências do mundo. Agora, olha o versículo 17, tem uma característica importante, né? Deus, é um pai que sem acepção julga a todas as pessoas. Julgar sem acepção, julgar sem escolher, quer dizer julgar de uma forma justa. E a gente precisa entender que há um julgamento e que esse julgamento acontecerá ao final do mundo, e esse tribunal de Cristo, todos nós compareceremos. Mas, espera lá. A gente precisa levar a sério essa questão da santidade. Eu não posso seguir a Cristo ou achar que estou seguindo a Cristo me enganando, sem fazer nada para melhorar, para me santificar, para agir corretamente. Isso está errado. Durante o tempo da nossa peregrinação aqui, eu preciso temer o julgamento divino. 1 Pedro 2:24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Opa! Então os nossos pecados já foram carregados por Cristo, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então temos que viver para a justiça, de forma justa. Por suas chagas fomos sarados. Agora, veja, ninguém vai acusar um cristão pelos seus pecados. Os pecados, pelos pecados, Cristo morreu na cruz. E é importante que a gente entenda esta situação. Perdi o texto aqui que eu ia ler. Perdão. Está aqui. Hebreus 10, de 10 a 18. Diz ali, Hebreus 10, de 10 a 18, nessa vontade que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Santificados uma vez por todas, mediante a oferta do corpo de Cristo. O sacrifício de Cristo foi eficiente uma vez por todas. Por que ele diz isso? Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca mais podem remover pecados. Então, no passado, o povo de Deus levava animais, e esses animais eram sacrificados, o sangue era derramado para perdão dos pecados. E depois tinha que levar o outro e outro e outro. Mas Jesus não. Jesus, porém, versículo 12, Hebreus 10, 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, guardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, em Hebreus a gente tem essa verdade dizendo. E dito
E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O escritor Hebreus está falando aqui das ofertas contínuas que havia na tradição judaica, que a partir desse momento não precisariam mais. Então, veja, quando a gente vai comparecer perante um tribunal, e vamos comparecer, está lá em 2 Coríntios 5:9, 1 Coríntios 3, de 9 a 15, a gente vai comparecer, sim, a um tribunal. Olha lá, 2 Coríntios 5, 9 e 10. Aqui é 1 Coríntios, deixa eu lá em 2 Coríntios. Nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo nos últimos tempos e seremos julgados. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E é por isso, versículo 9, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Não está dizendo aqui que quem fizer o bem vai ser salvo ou quem fizer o mal não vai ser salvo. Não está dizendo que a salvação é mediante as boas obras. Mas está dizendo aqui que nós vamos ser julgados pelo nosso procedimento. E aí? Né? 1 Coríntios 3, de 9 a 15, porque de Deus somos cooperadores. Eu tenho cooperado ou não tenho cooperado? Eu digo que sou crente, mas não faço a vontade de Deus. Ih, rapaz! Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que através do fogo. Olha o que Paulo está colocando aos Coríntios aqui, né? Salvação não é pelas obras, salvação é pelo sacrifício de Cristo na cruz, a aceitação dele. Agora, será que realmente eu aceitei o sacrifício? Eu só levantei eu aceito e não estou fazendo nada por isso. Eu acredito, mas eu não entendi o que eu tenho que fazer? Então, vai lançar outros fundamentos, vai lançar uma obra frágil sobre um fundamento sólido. Vai passar pelo fogo, a obra cai, o fundamento fica. Então você vai ser salvo? Vai, mas o galardão que você receberá é pequenininho. Quando era criança, a tia da escola bíblica dominical me explicava assim, olha só, o que você faz de bem aqui, constrói a sua casa no céu. Se você fizer muita coisa boa aqui, né? Seguir a Cristo, fizer o bem, fazer tudo aquilo que Deus gosta, então você vai construir uma mansão para você no céu. Agora, se você não mandar material nenhum para lá, que era a ilustração, né? Não mandou material para construir sua casa no céu, então vai ser uma casinha pequenininha, um casebre, e essa será a nossa recompensa, o nosso galardão na vida eterna. Não é a salvação que está aí posta em jogo. Entenda bem isso. É o galardão que eu vou receber. Agora, veja bem, alguém que diz que é crente e o seu procedimento é totalmente outro, ele também será julgado. Ah, mas eu me converti. Não, você não se converteu. Você pode até ter levantado a mão, ter ido à frente na igreja, ter dito que aceita Jesus, mas de fato você não mudou nada. De fato você não se converteu. Conversão é mudança de direção.
você precisa mudar de direção. Se você muda de direção, você converteu. Quando a gente está lá aprendendo a dirigir, o instrutor da autoescola usa muito essa palavra, né? Faça a conversão à direita. Então você vai mudar a direção do veículo para a direita e vai entrar em outra rua ou vai virar o veículo. Isso é conversão. E nós precisamos nos converter. Continuando o texto, Pedro vem falando agora que no versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro e prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, santidade e o alto preço da salvação. Quando ele fala de resgate, quando ele fala de ouro e prata, ele está usando algo que era muito comum naquela época. Naquela época, a escravidão no Império Romano era muito abrangente. Era uma coisa comum, normal, entre aspas, cuidado com normal, né? Todo mundo fazia, todo mundo tinha seus escravos, é como se eles fossem trabalhadores. Eu diria que é como se fosse uma forma de mão de obra, uma forma de relação trabalhista que existia naquela época. Abusiva? Sim, abusiva. Escravidão é abusiva. No entanto, havia quem tratasse seus escravos bem. Isso acontecia sim, né? Agora, a pessoa poderia deixar de ser escrava se ela conseguisse comprar a sua liberdade. E ela comprava a sua liberdade, ela resgatava a sua liberdade com ouro e prata. É diferente das nossas leis atuais, que o cidadão, a pessoa humana, nasce como um ser livre. Naquela época não era assim. Naquela época, você poderia ser cidadão romano, então não pode ser escravo, ou você pode ser escravo. E naquela época, 40% da população era de escravos. Então, era muito comum que pessoas pessoas que a gente conhecia, metade das pessoas que a gente conhecia, digamos assim, eram escravos e queriam ser livres. E para comprar a sua liberdade, eles arranjavam ouro, prata, pedaços de ouro e prata, ou trocavam por moedas, enfim, iam juntando um dinheiro para comprar a sua liberdade. E esse dinheiro é algo corruptível. Alguém poderia também comprar a liberdade de outra, só pagar o preço de mercado pelo escravo. Pagou, comprou e libertou, né? Quem em sã consciência vai comprar alguma coisa para dispersar? Acontecia, em alguns casos acontecia, mas a linguagem aqui que está sendo dita é esse. O resgate daquela época era com ouro e prata, e não o resgate do escravo. Mas o resgate nosso do pecado não foi com ouro e prata que se corrompe e que se estraga. O nosso resgate do pecado foi com o sangue de Cristo. Não era perecível, é algo não perecível, é algo santo, algo eterno. Veja, até hoje a gente tem pessoas que acreditam que fazendo boas obras vão para o céu, ou pessoas que acreditam que seguindo ritos religiosos que seus pais os ensinaram, irão para o céu, terão a vida eterna, né? Ou, não, eu tenho que ser uma boa pessoa, minha moralidade, o meu jeito de ser tem que ser correto, e sendo correto dessa forma, eu vou para o céu. Os judeus, não, nós vamos para o céu porque somos filhos de Abraão, somos herdeiros aqui, né? Então, nada disso garantia a salvação. Os gentios depositavam a sua expectativa de ir para o céu nos deuses, né? Agora, nada disso nos resgatava ou nos pode resgatar da escravidão do pecado. Não resgata a vida humana da escravidão do pecado. A única coisa que resgata o homem do pecado é o sangue de Cristo. E Pedro, usa aqui
no versículo 19, um adjetivo que pela primeira vez aparece, mas pelo seu precioso sangue. O sangue do cordeiro era derramado, era aspergido, acabou, matou aquele pecado, perdoou aquele pecado, mas teria que ser feito um novo sacrifício para novos pecados. Mas o sangue de Cristo, uma vez derramado por nós, foi precioso ao ponto de nos perdoar dos pecados a vida toda. E logo na sequência, no versículo 20, Pedro vem dizendo aqui, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. A morte de Cristo não foi um acidente de percurso, né? Apesar de Cristo, historicamente, ter se colocado contra alguns grupos no seu procedimento, a sua forma de pregar, o que ele estava pregando, não na forma, mas na mensagem que ele trazia, as boas novas de salvação, não agradaram a população judaica naquela época. Eles esperavam um rei poderoso que os livrasse do Império de Roma, que estabelecesse o Império de Israel e que fosse forte e poderoso. E Jesus vem dizendo que não era isso, que era outra coisa. Tudo bem, pode ser que essas coisas tenham levado ao sacrifício de Cristo no olhar humano, mas não foi... a morte de Cristo não foi um acidente de percurso, não foi uma coisa que aconteceu, não era para Cristo ter morrido com 33, era para ele ter vivido mais anos. Não! Deus sabia e ele veio para isso. Foi algo premeditado. Diz aqui Pedro, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, Deus já sabia que Jesus seria enviado, que teria que mandar seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Foi o cumprimento de um plano, não foi um acidente de percurso. Na perspectiva humana, Jesus foi brutalmente assassinado, mas no ponto de vista divino, Jesus se entregou. Veja, Pedro estava com uma espada na hora que vieram buscar Jesus, você lembra disso? E que quando o soldado quis botar a mão de Jesus, ele foi e cortou a orelha do soldado fora. Lembra desse detalhe? Aí Jesus veio, restituiu a orelha do soldado, falou, fica quieto aí, Pedro, que não é isso não. Não é assim não, eu vou me entregar. É da minha vontade e é isso que eu vim para fazer. Deus entregou a vida do seu Filho. Seu Filho derramou o seu sangue precioso na cruz para me resgatar do pecado. Santificação é uma obrigação. Eu tenho que ter uma vida santa. Eu tenho que buscar viver uma vida santa. Aliás, mais do que isso, quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós queremos fazer isso. Um pastor amigo meu, irmão nosso da igreja, deu um exemplo na aula presencial da semana passada e é exatamente isso. Ele falou do porquinho. Eu posso pegar um porquinho, trazer para casa, dar banho, colocar lá uma gravatinha, como fazem com os pets, manter ele em cima da cama, no sofá, criá-lo como um animalzinho de estimação. Agora, na hora que ele vê uma laminha, né, uma poça de lama na rua, ele vai pular com toda a vontade lá e vai se esbaldar. No entanto, nós, se sairmos à rua e de repente nos depararmos e pisarmos na lama, né, tá de chinelo, pisou na lama, o pé ficou todo enlameado, nós vamos nos sentir mal com isso. Nós vamos querer chegar em casa e antes de entrar em casa limpar os pés, ou entrar em casa e ir direto para o banheiro tomar um banho para limpar. Eu não aguento deitar na minha cama sujo. Eu não quero estar sujo. É isso que é santificação. Eu preciso estar limpo e eu quero estar limpo. Nosso autor colocou um exemplo bem interessante, né? O barco foi feito para estar na água, mas o barco não foi feito para que a água estivesse nele. A água tem que estar fora do barco. É para isso que ele serve. Se a água estiver dentro do barco, o barco vai afundar. Eu vou estar no mundo e o mundo tem pecado.
mas o pecado não pode estar dentro de mim. Eu preciso que ele esteja fora de mim. Pecado dentro de mim significa que tem um buraco e eu estou afundando. Vamos tirar o pecado para fora, né? Para que eu não afunde. Precisamos estar vigilantes, né? Como tem sido o meu chamado, o seu chamado para uma vida santa? Será que a gente tem buscado continuamente a nossa santidade? Qual o padrão que Deus quer de mim e você? Sabe qual é o padrão? O modelo a atingir? É o modelo de Deus. Ah, eu nunca vou atingir. Persiga. Você tem que perseguir esse padrão. Enquanto você não estiver fazendo tudo que Deus quer, tem mais a fazer. E Deus nos capacita a fazer isso, né? A forma que Ele capacita chama-se graça. Deus nos dá graça e pela sua misericórdia nós podemos buscar a nossa santidade. Que Deus nos ajude a buscar isso. Versículo 23, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Que vivamos permanentemente firmados na palavra de Deus.